A Gumer nasceu para transformar restaurantes em negócios infalíveis. E é nessa mesa de podcast que essa missão vira conversa. Todo episódio, a gente senta com alguém que opera, expande e constrói negócio de alimentação no Brasil. Bem-vindos ao podcast da Gumer, o ingrediente certo para o seu negócio crescer. Nossa convidada de hoje transformou um golpe que a deixou sem R$1 e sem o food truck em uma rede de confeitaria com mais de 20 unidades, usando transparência radical, a verdade vende, e a proximidade extrema com o franqueado como motor de marca e expansão. Roberta Calibi, fundadora do Dona Baunilha, veio contar como se padroniza o que parece impossível de padronizar. Rô, muito bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. A gente está aí convivendo, acho que tem 2, 3 semanas, quase diariamente. Direto, sem parar. Estávamos na NRA, fiz pau semana passada também, Uhum. ficamos bastante tempo junto. Sim. Então, brigadão. Eu que agradeço, gente, pela gentileza de me convidar, de poder compartilhar com vocês, né, um pouquinho da trajetória da Dona Baunilha. Muito legal. Bom. Eu sou o Felipe, sou um dos fundadores da Gumer, estou aqui com o João também, fundador e sócio. A gente vai tocar essa conversa contigo. Vambora, tô pronta. Muito bom, Rô. E acho que não é à toa, né? A gente passou 2 semanas ou mais convivendo. Dona Baunilha também é cliente Gumer. E a gente se inspira muito na história, na estrutura de vocês. E eu queria começar a primeira pergunta, antes de entrar na sua história pessoal. Conta pra gente um pouco como é que tá a Dona Baunilha hoje, né? Onde vocês estão, quantos estados, quantas unidades, pra gente aquecer os motores. Sim, a Dona Baunilha hoje, a gente conta com mais de 20 unidades, né? A gente tá, a maioria das lojas concentradas no estado de São Paulo. E nós estamos em Curitiba, Uberlândia e Rondonópolis, que a gente está fora do estado de São Paulo, né? E a gente está na expansão, a gente está indo. A gente está pleiteando Belo Horizonte, né? Então a gente pega as praças mais quentes, né? E a gente vai expandindo assim. Mas a gente está bem aqui no estado de São Paulo mesmo. E a gente está nesse momento de expansão da Dona Baunilha, não só com franquias, né? Mas também no momento meio B2B que a gente está transformando toda a Dona Baunilha para food mesmo, né? Para servir outros estabelecimentos. Tá muito legal. Muito bom. Semanas que a gente conviveu bastante, deu pra ver que você é muito versátil, né? Em tudo. Então Pouquinho. você se formou em educação física, Sim. deu aula em hip hop, deu aula de hip hop, parte é né? Como é que você foi parar em confeitaria? Sim. Eu sempre gostei muito da área de esportes, principalmente da área de dança, né? Então, quando eu era adolescente, a minha família, todos os aniversários, eu que fazia os bolos de aniversário da minha família na adolescência, né? Então, sempre gostei muito da cozinha. E minha mãe criou a gente fazendo salgados, né? Durante toda a minha infância, parte da minha adolescência, minha família foi super voltada para a área da gastronomia, né? Minha mãe fazia eventos, né? Salgados, enfim, casamentos, né? E então, eu sempre gostei da parte da gastronomia, sempre cozinhei muito bem. Mas foi quando eu me casei, né, lá atrás, que eu comecei a embrenhar nessa parte de olhar para a gastronomia como renda, né? E aí eu fui me aprofundando nessa época, não só na parte de salgados e tal, mas principalmente na parte da confeitaria, que foi onde eu me apaixonei. Meu irmão abriu um café na época no centro da cidade. E ele começou a me pedir algumas coisinhas, assim, pudim, cupcake e tal. Eu sempre gostei, ele sabia. E foi aí que começou mesmo uma paixão pela confeitaria, né? E que aí eu comecei a me aprofundar mais e saber mais dessa parte, né? E tem uma história do food truck que a gente estava até validando no começo se era verdade, né? Eu acho que é um caso curioso. Isso aconteceu mesmo? Isso aconteceu mesmo. Logo depois que eu comecei, na verdade, antes do food truck, teve a Dona Baunilha, ela começou numa feira de rua, né? Numa barraca de rua. E aí, quando eu comecei a fazer eventos, casamentos, bolos, aí a parte da confeitaria foi pegando espaço, né, em mim. Então, eu comecei a fazer eventos, casamentos, bolos de 4 andares, né, e tal. E eu percebi que tinha um público muito legal. E naquela época o food truck estava entrando no Brasil, né, em 2017. E aí eu peguei todo o meu dinheiro que eu tinha ganho, né, dos eventos, dos casamentos. Eu tinha uma cozinha dentro da minha casa, fazia tudo lá. Uhum.
no meio da minha casa, batedeira cantando o dia inteiro, aquele rolo, né? E aí eu peguei esse dinheiro e comprei um food truck, né? Que tava muito hypado na época. E eu nunca vi esse food truck na vida, né? Nunca, não sei nem a cor desse food truck, não sei nem onde ele está, né? O cara deu um golpe no Brasil inteiro, na verdade, não foi só em mim. Eu fui nessa empresa, eu visitei essa empresa, tava cheio de food truck sendo construído lá dentro, e solda, e rolo, né? E eu falei, pô, tem, né? Tá tudo certo, né? Só que era uma fábrica fantasma, né? Eles tinham 3, 4 food trucks ali construindo para mostrar para quem visitasse, né? E aí nunca vimos. Quando nós voltamos nessa fábrica já estava vazia, sem ninguém, né? Fantasma mesmo. E ele deu um golpe no Brasilzão todo e ninguém nunca mais achou ele. Então foi assim, um baque, né? Mas estamos aqui juntos. Mas eu sempre falo que Deus sabe todas as coisas, né? Porque se eu tivesse food truck, talvez não teria Dona Baunilha. Foi um baque gigantesco. Mas eu sei que Deus tinha um propósito ali que não aconteceu porque ele tinha coisas maiores aí pela frente pra gente. E a gente até viu que nesse processo, né, não sei se foi antes, durante ou depois, mas chegou o momento que você teve até que pedir dinheiro emprestado para a família para dar os próximos passos. Exato. E aí acho que uma questão que fica é o que te fez acreditar tanto a ponto de entrar num ambiente tão delicado, né, de pedir dinheiro emprestado para a família para poder continuar o negócio. Sim. A quantidade. Eu sempre falo que quando alguém vai entrar no mercado, de porta para fora, é muito importante que a gente tenha clientes porta para dentro, sabe? Que a gente tenha uma agenda de clientes, uma agenda de contatos mesmo. Então, quando eu decidi fazer isso, eu já tinha muito cliente. Minha família viu isso, né? Tinha muito clientes de casamento, os clientes das feiras, né, de rua, clientes de dentro da minha casa, centenas e centenas de clientes. Então, quando eu decidi fazer isso, eu tinha muita convicção que ia dar certo. Porque, primeiro, que em 2017, ali 16, as confeitarias no Brasil, cafeterias, por exemplo, na minha cidade, não tinha nenhuma, né? Qual cidade que é? Barretos. Barretos. Dona Baunilha começou em Barretos, né? E aí, então eu tinha muita convicção. Primeiro, porque eu já vinha estudando muito a confeitaria, né? Antes de abrir a primeira unidade. E eu tinha uma cartela de clientes gigantesca. Então, dar errado, era muito difícil dar errado, né? Por todo o know-how que eu já tinha na cidade, né? O cliente que eu tinha na cidade, know-how de estudo. Então, minha família confiou bastante. Então, peguei um dinheirinho com a família, um pouquinho de dinheirinho no banco e abri a primeira unidade em Barretos em 2017. Que já começou com o nome de Dona Baunilha. Já começou com o nome de Dona De onde Baunilha. veio esse nome? Eu sempre falo, não veio assim de nenhum lugar, porque eu estava procurando o nome para a marca antes de inaugurar Barretos e veio esse nome na minha cabeça, Dona Baunilha. Falei, será que eu vi esse nome em algum lugar, né? E coloquei no Google, né? Dona Baunilha. E não apareceu nada. E geralmente quando você põe no Google, sei lá, uma casinha verdinha com uma antena, sempre tem alguma coisa. E não tinha nada. Tanto é que o nosso registro de marca geralmente sai em 3 anos, por aí. O nosso saiu em 7 meses. Porque não tinha ninguém procurando por esse nome, sabe? Então eu falo que foi um presente de Deus na minha vida, de verdade. Porque foi realmente não tem da onde vir, porque veio esse nome na minha cabeça mesmo. E realmente eu não tinha visto em nenhum lugar, nada absolutamente. Isso é super importante. Eu lembro quando a gente foi criar a Goomer também, tinha vários nomes. Um dos motivos é que não existia e tinha disponível .com.br também, né? Então no mundo digital, o nome é super importante para não... É muito importante porque, obviamente que antes de ser Dona Baunilha, quando eu estava em casa, tinha um nome, né? Que era Paraíso dos Sabores. Quando eu estava informal em casa. Todo dia alguém ligava em casa querendo registrar a marca Paraíso dos Sabores, porque tinha um N Paraíso dos Sabores no Brasil, né? E da Dona Baunilha nunca aconteceu, muito pelo contrário, né? A gente tem que, às vezes, notificar algumas Instagrams, algumas lojas que colocam Dona Baunilha, né? Porque realmente a gente é pioneiro nesse nome, não existia nada parecido antes da gente. Então, as pessoas te chamam... O jogo virou, não é? As pessoas te chamam de Dona Baunilha de vez em quando? Chamam de Dona Baunilha.
Cadê? Só me chamam de Dona Baunilha, virou realmente uma marca pessoal. Foi em 17, então, a primeira loja. 17. E em 19 você já começou a abrir franquias. Foi de 20. 2019, 2020, Qual que foi o gatilho aí que você falou, putz, vou virar franquia? Desde o começo você já tinha essa ideia? Desde o Foi... começo. Desde o começo. Quando eu vi que, como eu estudei a confeitaria com pessoas muito renomadas e confeiteiros, chefes confeiteiros muito bons, que só trabalham com ficha técnica, né? Então, comecei muito certo. Então, quando eu montei Dona Baunilha em Barretos, apesar de estar dentro da minha cozinha antes, eu já tinha tudo muito planilhado. Ficha técnica, valores, como trabalhar. Eu era uma confeiteira, né? Só que faltava a área empresarial, né? Então, quando eu olhei para minha loja, eu falei, cara, isso dá para franquear, né? No começo eu queria rede, né? Eu não queria franquia. Lojas próprias. Eu queria rede própria. Só que a diferença entre se ter franquia e rede própria é que com franquia você não precisa ter a grana para você investir para expansão, porque acaba que o próprio franqueado é um investidor, né? E a rede, você tem que ter a grana para bancar. 1, 2, 3, 4, 10 lojas, né? E como na época, né, a gente não tinha, eu não tinha esse capital para poder virar rede, então eu fui pela vertente de franquear mesmo, né? Que é muito mais fácil você crescer assim, né? Quando você não dispõe do capital que você tem. Então, quando eu vi que estava tudo prontinho, que eu estava, né, tudo alinhadinho para franquear, aí que eu procurei uma empresa para formatar a Dona Baunilha para ser uma franquia. Eu vi que você disse que formatou muito bem os processos, né? Tudo bem mapeado. Trabalhou muito também na jornada do cliente ali, sabia quem era o seu cliente. Mas você disse que não mapeou muito quem que seria o franqueado e aí você teve alguns desafios inicialmente. Sim. O que aconteceu nesse início? Que foram esses gargalos, esses desafios? Eu acho que toda franqueadora tem essa parte de que você não sabe no começo como filtrar isso. Os filtros eles vão aumentando, na verdade. Quando o franqueado chega para você, o primeiro, né? Se você fosse meu primeiro franqueado, a gente não tem filtro de, tem que ter isso, tem que saber isso, nananana, ainda mais imagina, quase 10 anos atrás, né? Quando a gente começou, não se falava tanto de franchising igual fala hoje, né? Hoje a franchise de uns 3 anos para cá mudou muito, aumentou muito, mas aquela época lá atrás, né, não se falava tanto. Então, o filtro era muito pequeno, né? Hoje a gente, para entrar na rede, precisa ser um empreendedor, precisa ter gerido alguma coisa, precisa saber de pessoas, o filtro é muito maior. E quando a gente começa nessa ânsia de querer crescer, a gente, quero ser franqueado, beleza, né? Joga lá na porta da empresa, você tá captando. Então, isso traz problema depois para a rede. Né, até para quem vai franquear agora, pretende franquear, isso é uma dica muito preciosa, que desde o primeiro instante é muito importante se estudar quem você não quer na rede, né? Porque a gente tem muito mapeado o que a gente quer, né? A gente quer uma boa pessoa, um bom empreendedor, que tenha uma cultura, mas o que a gente não quer? E esses meus nãos não estavam mapeados ainda naquela época. Hoje eu sei o que eu não quero, muito mais o que eu quero, o que eu não quero para dentro da rede. Que é? O que era esses perfis? Ou os nãos? Os nãos, hoje, né, o meu perfil de não é um cara, primeiro, que compra a empresa para alguém gerir, para alguém rodar. Vou comprar para minha esposa, vou comprar para meu filho, vou comprar para minha mãe, gerir, isso não existe. Segundo, o cara precisa estar na operação 100%. Né? A Dona Baunilha é uma operação que precisa do franqueado estar lá por 100%. O cara precisa, né, a pessoa ela precisa ter gerido algum negócio antes de ter gerido a Dona Baunilha. Então, não pode ser uma pessoa que nunca teve nada, nunca esteve no mundo corporativo, nem que seja uma barraquinha de cachorro-quente. Ele tem que ter tido alguma coisa na vida para poder tá dentro da rede. Então, esses mapeamentos de nãos, eles ajudam a gente a errar menos. A gente vai errar, né? Mas a gente erra pequeno, né? Quando a gente mapeia quem a gente coloca dentro da rede.
Você levou isso tão a sério que eu vi que você até mudou o contrato, né? Uhum. Para que tenha isso. E como é que é esse processo de alguém interessado, você vê aquela empolgação e você falar não? Tem, existe. Como é que é essa lidar nesse. É assim, existe o pessoal que recebe os leads, depois tem o nosso diretor de expansão que faz as reuniões, eu entro na última reunião, antes de assinar contrato. E aí, nessa reunião, é o meu sim ou é o meu não, né? Então, apesar de ter ter toda a skin, né, que a gente precisa haver, quando eu entro na reunião com o possível franqueado, uma conexão, um feeling, uma eu não sei te explicar, mas a gente sente, sabe? Por isso que eu gosto de entrar pessoalmente na última reunião de aprovação. Porque no bate-papo, teve uma vez que nós entramos, eu entrei no último bate-papo de um franqueado, ele estava para assinar o contrato. E aí, no final, ele falou uma frase, ele falou assim: Olha, na verdade, no final, eu vou colocar o bolo lá para vender na vitrine e eu quero que ele se vende sozinho. Eu, já mandei uma mensagem pro meu diretor de expansão. Falei, olha, não. Já mandei aqui. Eu falei, gente, tudo bem? Tem uma reunião agora, eu preciso sair e tal. Aí a hora que eu saí, eu falei, olha, pode declinar, não é a pessoa que a gente precisa. Oh, e aproveitando, por que isso é tão importante para você? Essa essência nessa frase tem um significado aí por Uhum, trás, né? Por sim. que para você é tão importante essa conexão emocional com o Dona Baunilha, com o que vocês entregam como produto? Com o franqueado, né? É. Porque o franqueado, João, ele é como um sócio. E eu imagino que vocês dois têm uma simbiose gigantesca, uma conexão incrível, e vocês têm os mesmos valores, né? Então, para dar certo uma rede de franquia, é preciso que o meu franqueado ele tenha o mesmo valor, o mesmo olhar. Aí ele não vai estar entrando amando a Dona Baunilha ainda, mas em algum momento aquilo precisa transformar dentro dele. E essa possibilidade de transformar o business em algo que ele ame, ele se transformar em um Frank Lover, que a gente fala, né? A gente chama os nossos franqueados de Frank Lover, é muito importante, porque senão vira só business. E não é essa a nossa cultura, porque a empresa precisa ter uma cultura muito forte daquilo que ela quer, né? Então, quando a pessoa fala assim, não, vou colocar só o doce lá e vender e quero que venda por si só, não comunica com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto, nem como eu criei a Dona Baunilha desde o zero, né? Isso é muito importante, porque eu vou ficar com aquele cara 5 anos. É muito tempo. 5 longos anos. Então, as nossas prioridades, aquilo que a gente, por exemplo, um cara que eu sei que isso pode ser até soar esquisito, mas uma pessoa que é ateu, por exemplo, não consegue trabalhar na Dona Baunilha. Nem trabalhar e nem ser franqueado. Não tenho nada contra, mas é uma cultura da gente. Como a gente fala tanto de Deus, por exemplo, dentro da empresa, como que eu vou me conectar? Então, as culturas, elas precisam estar alinhadas, porque é um casamento. Como que eu falo de uma coisa, a pessoa, não acredito, não. Então, esses nãos, esses sims, eles precisam ir permeando para que você possa construir uma empresa no qual você goste de estar, tanto o franqueado quanto a franqueadora. Entendeu? E hoje, qual que é os franqueados que têm mais dado certo? Da onde que eles vieram? Vocês estão buscando ativamente? Como é que vocês estão Uhum. captando? Agora, É, atualmente. atualmente. Atual... Ou nos últimos anos, os que deram certo e vocês entenderam que era o perfil. Sim, são perfis de pessoas que eram clientes da loja, primeiramente. Cliente da loja? Cliente da loja, que já tinham visitado, já tinham, de alguma maneira, se conectado com a marca, se conectado com a minha história, né? E que são empresários, que já participavam ativamente de alguma empresa ou da própria empresa que tenha noção de gestão de pessoas e gestão de negócios. A gente precisa desse franqueado hoje dentro da rede. E aí, então, como é que fica a estratégia de expansão territorial quando é o cliente que visitou alguma loja? Geralmente ele foi em outra cidade. Como é que vocês têm uma estratégia de expansão mais territorial? Como a gente gosta de crescer o território, Se o principal franqueado visitou uma loja, uhum, ou ele estava em viagem ou ele é da própria cidade. sim. Geralmente ele está em viagem. Tá. Geralmente ele está em viagem, passa pela loja e quer levar
a nossa Dona Baunilha para a loja dele. Por exemplo, São Paulo, que nós abrimos agora faz 15 dias. Ele foi visitar uns amigos em Atibaia. E aí os amigos falaram assim: ah, vamos numa cafeteria? Ele, vamos. Aí sentaram na Dona Baunilha Atibaia e começaram a olhar. Falou, gente, isso aqui é muito bom. Eles não sabiam que era franquia, né? Nossa, isso aqui para franquear é muito legal, né? E tal, nossa, e tal. Aí o pessoal, não, mas já é franquia. Já é franquia, já é franquia. Aí ele amou, sentou, comeu, amou o ambiente, amou a cultura, amou o atendimento, amou tudo. E começou a procurar a gente para saber como funcionava. E é o nosso franqueado aqui de São Paulo. Legal. Ou já ia começando a entrar um pouco mais na operação, né? Assim, o Uhum, franqueado chegou e a operação de vocês é 100% artesanal, né? uhum. Até onde a gente consegue entender, cerca 100%. de 20 pessoas por loja. É, quando você tem essa expansão e tem possíveis franqueados distantes da onde você tá, né? De Barreto, São José do Rio Uhum. Preto, o- qual que é o principal gargalo que você vê hoje de operação, barra o quanto isso impacta estar longe, né? Qual que é o Sim. gargalo principal que você está enxergando agora? Qualidade nos produtos. A gente tem qualidade e fornecedores também. A gente tem, como está muito distante, a gente não consegue visitar com frequência e com constância. Então a gente percebendo isso, né? Que todas as vezes que a gente chegava na unidade tinha alguma coisa diferente, os produtos, a qualidade, tudo. Eu montei a Universidade Dona Baunilha dentro de uma plataforma. E hoje a gente tem aulas de todos os produtos, né? A gente está alimentando, na verdade, essa plataforma. Eu acho que já tem mais de 40 aulas lá dentro dos produtos. A gente mostrando em vídeo como faz, como monta, como finaliza. E isso tem ajudado a gente a fechar esse gargalo, entendeu? Então, com a tecnologia, a gente está conseguindo também, né, trazer essas aulas e não ter tanto problema lá na frente como a gente estava tendo antes com a qualidade dos produtos, que eu como confeiteira, né? É o que mais me pega. Precisa estar tudo muito alinhadinho. Tudo é feito na própria unidade. 100%. A única coisa que a gente distribui são os croissants, né? Os croissants são feitos na minha unidade em Rio Preto. São mais de 10 mil croissants que saem da unidade por mês. E a gente faz lá, congela e manda em rota, né, para todas as unidades do Brasil, né, todos os lugares. Tem ideia de algum momento fazer alguma fábrica central? Já É, foi é pensado? tudo que está acontecendo nesse minuto agora, ó, 11h30 da manhã. A gente está eu estou montando, né, todo um planejamento para transformar a Dona Baunilha, porque hoje um dos gargalos do meu franqueado é mão de obra. Então, hoje, para você abrir uma Dona Baunilha, tem que ter o salgadeiro, o confeiteiro, né? Tem que ter todo mundo ali. E a gente tendo um centro de distribuição e distribuindo alguns produtos, né, direto de lá, tira dele esse fardo, né, de ter que contratar todo mundo, todo um time, toda uma equipe. E também, assim, é ônus e bônus, né? Porque hoje, Dona Baunilha, você comer um produto artesanal, feito na hora, ali, né? Não que hoje o congelado a gente tem muito, a tecnologia nos ajuda muito a congelar os produtos de maneira que eles fiquem muito frescos, né? Mas nada como você fazer ali do dia a dia, né? Então hoje o cliente senta na mesa para comer, tudo é feito exatamente naquele dia por todos os confeiteiros, manualmente, artesanalmente, isso dá uma diferença grande. Mas tem o risco do padrão da qualidade. E Exatamente. também até de funcionário não ir e não ter. Exatamente. Então a gente é o que eu digo, né? Com as tecnologias que a gente tem hoje, de ultracongelamento, de manter os produtos frescos, né? Agora depois da NRA que a gente volta de lá cheio absurdamente, né, cheio de informações, a gente entende. Eu falo isso como existem dois lados em mim, a confeiteira e a empresária, né? O confeiteiro, ele sempre preza, né, por tudo ali feito na hora, absolutamente, né? Mas a gente sabe que empreendendo a gente não consegue escalar grandão, né, rápido, fazendo essa operação, né? Então sempre fica uma briga dentro de mim, né? Por que agora com 20 lojas e não com 10 ou não com 30 ou 40?
A indústria. a indústria, É. porque eu acho que a gente sente o time, né? O time lá atrás não era necessário, com 10, porque a gente conseguia mapear e estar junto com o franqueado, olhando todas as unidades. Agora, com 20, a gente consegue ainda, mas a gente sabe que com 30 vai ficar com mais dificuldade. Então, é o timer perfeito para a gente poder começar esse projeto que vai. Provavelmente a gente implemente daqui 1 ano e meio, mais ou menos. Então é a hora, né? Com as 100 lojas que eu quero até 2028, 29, a gente precisa fazer isso. 100 lojas até 28, 29. Entre 28 e 29. E aí tem a gente tava passeando lá em Chicago e eu vi que você tem uma inspiração muito grande pelo Starbucks, né? Você entra e parece que você respira o Primeira que de eles fazem, todos, que acho que eles têm muito padrão e tal. O que você aprendeu e o que você trouxe para dentro aí olhando para a Roberta empresária, método de gestão e o que você trouxe e implementou na Dona Baunilha? Lá de Chicago, você fala. Do Starbucks como referência, né? A Starbucks, desde antes de eu inaugurar a Dona Baunilha, eu estudei muito a Starbucks. E uma empresa até aqui do Brasil, que hoje não existe mais, e eu não me lembro agora o nome, mas era uma loja de confeitaria que estava muito no auge, era do Sul. E eu gostava muito dessa empresa, eu estudei esses 2 cases antes de ir. Tanto é que no comecinho a gente escrevia o nome dos clientes no copo, sabe? Era tudo muito igual a Starbucks. E eu acho eles muito organizados, né? A organização da Starbucks, e hoje não é franquia, é uma rede, né? São de donos, eu acho isso absurdamente bizarro. Mas lá do Chicago, eu fiquei impressionada com a qualidade dos produtos que nós comemos, né? Na Starbucks que tinha lá, que é a maior do mundo. Passam cerca de 21 mil pessoas por dia lá, você sabia? Nossa, Aham. É muita gente. Imagina a estrutura desses caras de tudo, né? Então, como que a gente não se inspira, né, em quem deu tão certo, né? Que tem hoje no Brasil tem algumas Starbucks que a gente senta e a gente gosta de tomar os líquidos, né? Mas lá na Starbucks de Chicago eu fiquei impressionada com absurdamente tudo que eles serviram lá, desde do croissant, da confeitaria, né? Então eu trouxe uma inspiração de lá que eu vou transformar a minha loja em Rio Preto em loja conceito. Né, a gente começa a reforma em junho e eu vou transformar a Dona Baunilha Rio Preto numa loja totalmente diferente de todas as unidades que já temos, igual a gente viu lá em Chicago. Vai ser muito legal. E acho que não só de Starbucks, mas eu vejo que você comentou de viagem que você fez para Paris. Conta alguns casos que você viajou, viu coisas e trouxe para vocês. Sim, a loja de São Paulo, por exemplo. A loja de São Paulo, a vitrine é para rua. Vocês foram na loja? Você foi na loja de São Paulo? sei Né? lá. Você não foi, né? Ainda não. Tá vendo? Você tá... a loja de São Paulo, quando você passa na rua, a vitrine fica para calçada. Diferente de todas as unidades nossas, que as vitrines ficam lá dentro, né? O ano passado eu fui para Paris sozinha, eu visitei, sei lá, mais de 40 cafés em Paris, para realmente trazer inspirações, né? E a maioria das vitrines ficavam viradas para a rua. Então, a gente, às vezes eu entrava na cafeteria pelo que eu estava vendo na vitrine virada para a rua, né? Então, essas inovações, essas viagens, visitar outros cafés, né? E nem só coisas do nosso nicho, né? Traz muita... A gente consegue absorver muita coisa, né? Então, um exemplo foi essa de Paris, que a loja de São Paulo é uma inspiração nas lojas de Paris, que você passa na calçada e você entra, porque a vitrine está incrivelmente maravilhosa e vê os doces. Qual que é o seu processo, assim? Beleza, vou fazer um benchmark. O que você analisa? O que você observa? Você tem cada loja que você entra, o que você tenta focar? Eu geralmente... Eu gosto de ir para comer os produtos, né? Para ver qualidade de produto. Peço um monte de coisa para comer, nunca consigo comer tudo, mas é porque realmente é sabor. Geralmente a primeira coisa que eu procuro é o sabor, né? E depois atendimento, decoração, enfim, fluxo de gente, é muito engraçado, a gente que mexe com confeitaria ou com restaurante, a gente fica fazendo conta dentro dos estabelecimentos das pessoas. E a gente faz isso mesmo, mas geralmente é o sabor mesmo dos produtos que eu entro para ver.
Ô, Roberta, teve uma história que você me contou que, assim, é uma sacada muito importante, eu acho que para quem tá como franqueado, né? Que Uhum. são canais de aquisição. A gente às vezes vê o óbvio, né? O salão, delivery. Eu lembro que você me comentou que você fala de vários canais de aquisição, Isso. 9 canais de aquisição, se eu não me 10 engano, né? canais nós temos. Conta pra gente um pouco quais são esses canais aí, pra gente levar como inspiração aí também para Sim. outras. A gente teve a convenção dos franqueados, né, agora em março. E geralmente, quando a gente tem estabelecimentos, a gente tem canais de venda, né? E no nosso setor de gastronomia, a gente usa iFood, a gente usa o WhatsApp, né? Delivery pelo WhatsApp e salão, né? A gente usa 3 canais de venda, né? Dentro da Dona Baunilha, na convenção, eu trouxe para eles e mostrei todos os canais de vendas que nós temos dentro da Dona Baunilha, né? A gente tem coffees, né? A gente faz coffees para empresas. A gente tem eventos, aniversários, né? A gente faz aniversários porque a gente tem bolo de aniversário, mini salgadinhos, brigadeiros, né? A gente tem o nosso baú imóvel, que é onde a gente leva o carrinho para condomínios e festas e eventos, né? E aí eu fui mostrando para eles, né, os canais que nós temos, né? Hoje agora a gente tem o B2B, a gente vai abrir isso para o franqueado também, para ele poder vender B2B dentro das unidades deles. E aí eu fiz até um papelzinho assim para eles, coloquei os 10 canais de venda e eu falei, numera aí de 0 a 10 como que você está usando esses canais. E aí o balcão delivery e iFood dava 8, 7, alguns se deram 10, né? E os outros tipo 1, 2, 3. Então eles não estavam usando todos os canais de venda. Então a gente que tem hoje, a gente precisa identificar os canais de vendas nossos, né? Independente de qual seja o nicho, qual seja o momento que a gente esteja, precisa sair do trivial. A gente precisa abrir canais de venda diferentes do que a gente já tem, né? E isso possibilita a gente ter mais receita dentro da empresa, usando talvez canais de vendas que você nem imagina que pudesse ter, a gente consegue trazer, né? Então, elucidando isso para o franqueado ficou muito legal. Eles, nossa, é verdade, né? Nossa, é verdade. Então, hoje, para a gente, quando a gente entrou com a meta já de maio, a gente já entrou com os 10 canais de venda de meta. Tanto no iFood, tanto de aniversário, tanto de evento, tanto de coffee. A gente já colocou para eles alcançarem essas metas por canal. Foi muito Que, legal. que é um pouco da sua origem também, né? De começar com esses canais externos para depois abrir a loja. Na loja de Barretos, desde o começo já tinha esses outros canais? Não, Não. não. Na loja de Barretos a gente tinha WhatsApp, iFood, o balcão e eventos, né? Casamento, tal, brigadeiro, aniversários, né? Hoje a gente tem mais. E qual o potencial de receita, não financeira, mas em porcentagem que a loja consegue aumentar tratando esses outros canais? Depende, né? Porque a gente trata cada canal como por exemplo, dentro da loja, a gente tem uma parte chamada Me Leva para Casa, que é quando você entra, tem uma geladeira, né, com todos os produtos já embalados para você levar, por exemplo. Então, você chega na Dona Baunilha, você quer comer você quer levar uma torta de morango, você não precisa pedir para o atendente. Você vai lá, abre a geladeira, pega a torta de morango, coloca na sua cestinha, tua torta de limão, você faz suas compras, né? Nessa geladeira tem a parte de secos, passa no caixa e vai embora. Isso a gente chama de venda de balcão. Quando a gente começou a explorar essa venda do Me Leva para Casa, que é a venda de balcão, hoje ela faz parte de 20% do faturamento total da marca, da minha loja, por exemplo. Porque o que a gente fez? A gente tirou o caixa lá de cima, que a Dona Baunilha Rio Preto tem 2 ambientes. A gente colocou o caixa no Me Leva para Casa, então a pessoa obrigatoriamente ela tem que passar pelo Me Leva para poder pagar a conta. E aí, quando ela passa, a gente já, né? Vamos levar uma torta, vamos levar um cookie, vamos levar não sei o quê. Às vezes a pessoa nem vai levar nada. Mas por eu oferecer e por ela estar num ambiente. Sabe quando você vai na farmácia, você passa no corredor da farmácia, você sai catando? É aquela ali que a gente. Então, esse é um canal de venda nosso, que é o Me Leva para Casa. Então, esse é 20% hoje do faturamento da Dona Baunilha Rio Preto, vem do Me Leva. Então, você vai mapeando. É importante a gente separar para a gente ver onde a gente traciona. Porque se isso aqui já está rodando, então vamos tracionar, né, no eventos, por exemplo. Vamos tracionar em aniversários, em COPs. Hoje a gente está muito focado
nos COFs, né? A gente está divulgando muito isso, porque eventos corporativos para a gente viu que é um grande nicho muito bom. E a gente tem a possibilidade por todos os produtos que a gente tem. E é legal que a gente dá essa possibilidade para o franqueado. Quem entra na rede sabe que tem possibilidade, por exemplo, de fazer um evento, um casamento, uma formatura, né? Não é só venda de balcão. A gente pode sair porta para fora. E aí, indo para um lado mais pessoal, né? Assim, é muito legal te ouvir falando, porque dá para ver o seu domínio sobre canais, assim, uma visão muito racional da coisa, né? Uhum, Eu lembro de você ter comentado um pouco que você passou por um processo, assim, de ter que se tornar mais rígida, assim, passou por um processo de transformação e começou a rever isso, né? uhum. E aí eu queria ouvir um pouco, né, dessa história do que você teve que fazer para entrar nesse mundo e o que você está resgatando agora, né? Como é que você está revendo essa mudança, né, de características pessoais? Sim. É, eu sou uma pessoa muito coraçãozão. Sou coração 100%. Isso funciona dentro da empresa até certa parte, porque depois isso começa a prejudicar financeiramente esse coraçãozão todo, né? Então, eu comecei a olhar para a Dona Baunilha no último ano, ano de 2025, com muito número, meta, com os franqueados, né? Porque a gente caminha muito junto com o franqueado, né? A gente faz reunião semanal, a gente visita tudo, e eu comecei a focar muito. Falei, cara, eu preciso tirar um pouco meu coração, a gente precisa vir pra razão e treinar essa galera pra bater meta, né? Pra trazer o CMV lá embaixo, enfim, eu pilhei nisso. E aí, a hora que eu vi, eu tinha deixado completamente, não completamente, mas eu estava muito focada no teórico, no ali, no, né, nas metas e todo aquele encantamento que atraiu os meus franqueados no começo tinha se dissolvido um pouco, sabe? E eu sei que eles sentiram isso. E aí na convenção da Dona Baunilha, na minha palestra, né, eu pedi desculpa para eles porque eu realmente me tornei uma pessoa muito racional, né, dentro da marca. E não era aquilo que era o, o encantamento que a gente tinha. E eles, assim, muito emocionados, né, falaram, Roberta, é isso que a gente queria ver de você. Era isso, a gente tá aqui por causa de você. A gente tá aqui por causa da sua história, a gente tá aqui por conta de tudo isso, do entorno, né? E foi aí que eu entendi que a gente é o equilíbrio, né? E aí eu vim nesse processo de equilibrar o meu coração, né, com a razão, né, obviamente com toda a parte empresarial, mas sempre deixando meu coração me guiar, sabe? Porque eu acho que o grande diferencial hoje da Dona Baunilha e meu time pode falar isso por mim, é realmente o coraçãozão tá ali, sabe? Sempre observando pelo coração. E aí eu vim nesse aprendizado também desse equilíbrio todo, não ser tão coraçãozão e não tão técnica também. E é muito difícil construir isso. É muito difícil a gente como empresário, como gestor, é complicado, mas eu estou no caminho. Estou indo, mas eu estou muito orgulhosa do que a gente tem construído em relação a isso, sabe? Que legal. Lá em Chicago, a gente viu muitas coisas, né? E eu lembro que eu vi um post recente seu falando de algumas coisas que você viu que tinha aprendido que talvez não tivesse tão para trás, né? A gente tem essa síndrome de sempre achar que as coisas lá fora são muito boas e Uhum, aqui no Brasil as coisas ainda têm muito a sim. desenvolver. Queria ouvir um pouco do que você trouxe, do que tá dando certo, né? Sim. Que tá funcionando e que pode servir de inspiração também para outras Sim, pessoas. justamente. A gente quando vai lá para fora, a gente sempre acha tudo lá muito uau, né? E a gente esquece de olhar para o que a gente está dando certo, né? Então, quando a gente foi fazer as visitas, eu visitei os cafés, né? Eu falei, deixa eu ver. Não que eu não estou fazendo, obviamente isso é muito importante, mas deixa eu ver se a gente está no caminho certo fazendo as coisinhas, né? E eu vi que a gente está muito no caminho certo, né? Fazendo as coisas, a não ser a tecnologia, não é? Eu comentei com vocês. Falei, gente, tá tudo certo, menos a tecnologia. A tecnologia está deixando a desejar. Mas a hora que a gente vai para fora, a gente começa a visitar os cafés,
a gente vê, pelo menos a Dona Baunilha, que a gente está com os produtos alinhados, lançamentos alinhados, atendimento alinhado, sabe? Tudo tá caminhando para ficar muito, muito uau também, sabe? Então, por exemplo, em Chicago, os produtos, os croissants, por exemplo, que todo mundo, né, ama croissant. Quem não gosta de croissant, né? Então, a gente ia comer croissant, eu falo, cara, da Dona Baunilha tá ali, tá para paro. As pessoas que vão, por exemplo, para França, para Paris e comem o nosso croissant, falam, tá igual o de Paris. Eu falo, né, pra gente é muito bacana isso. Então, quando você vai lá para fora e você vê que você tá caminhando conforme o que está acontecendo, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Eu tô sempre tentando melhorar. Isso me incomoda um pouco, porque eu nunca tô assim, ai, que. Não, eu tô falando, nossa, isso aqui tá ok, que agora? O que nós vamos fazer, né? E principalmente em relação a produtos. E eu acho que o legal da Dona Baunilha é porque ela tem como franqueadora, e como gestora, e como dona da marca, uma confeiteira. Então, eu não sou uma pessoa que catou uma ideia, terceirizo tudo lá e vendo aqui. Não. Todo o processo da Dona Baunilha, ele vem de mim, que sou confeiteira. Então, a qualidade do produto, eu entendo. Se um bolo tá no forno assando e tá embatumado dentro do forno, eu falo, gente, o cheiro tá de embatumado. O que vocês fizeram? Aí todo mundo, credo, sua bruxa. Às vezes a gente chama de bruxa, né? Porque só de passar na cozinha eu sei. Gente, tá queimando alguma coisa, ninguém nem sentiu. Porque. Então, o diferencial da Dona Baunilha também é esse. Por ter uma gestora, uma fundadora que, cara, eu estudei muito confeitaria e gastronomia e área de pães e área de folhados. Então, eu sei comer e sei que tá bom. Eu sei eu tenho esse critério, né? Então, trazendo isso para a marca, eu estou muito feliz com que tudo que eu como lá fora e como dentro da marca, porque a gente tem uma régua alta, sabe? De lançamento de produtos, por exemplo. Como você lida com ter essa exigência alta? Eu vi que você é muito focado em produto, né? Uhum. Você tem uma régua alta, uma exigência de sabor alta, versus o custo para ter isso com o que realmente o cliente ali vai, Uhum. talvez é um custo a mais, mas será que o cliente vai sentir o sabor? Você teve alguns aprendizados nessa linha? Sim. Hoje, antigamente o cliente não sabia, tá? Assim, o que você colocava no prato ou no ingrediente ali. Eu sempre fui muito criteriosa com isso. O meu cliente nunca precisou se preocupar. Mas hoje eu vejo que os clientes estão muito mais exigentes no paladar. A gente não consegue. Eles sabem se o que eles estão comendo é Nutella ou se é um creme de avelã. Eles sabem, né? Então, a gente é Nutella, é Nutella. É chocolate belga, né? Que a gente usa. Então, esse crivo, né, da qualidade, ele reflete no nosso CMV, ele reflete no nosso custo, ele reflete tudo lá na frente. Tanto é que, de um ano para cá, por a gente usar insumos muito bons, a gente está num processo de precificação da dentro da Dona Baunilha, assim, acirrado, ferrado, assim. A gente está tendo que mudar e precificar a cada 5 meses, coisa que a gente fazia, por exemplo, uma vez ao ano, né? E aí até os franqueados falam, vamos mudar o produto e tal, vamos trazer. Eu falo, não vou, é inegociável, né? A qualidade que a gente tem, porque é o diferencial que a gente tem dentro da marca. Mas a gente está tendo uma barreira bastante grande, assim, um desafio, na verdade, eu digo, para precificar realmente para o consumidor final tudo aquilo que a gente tem feito ultimamente, porque a gente sente, né, que tá pegando, mas a gente precisa repassar, não tem como absorver, né? Ainda mais com. E aí, o que que a gente faz? A gente conscientiza o cliente do que a gente usa. Que aquilo que ele está comendo é bom, que aquilo que ele está comendo. A gente não tem reclamação de cliente falando dos nossos valores. E a gente é um produto A, sabe? A, B ali. Não temos. Ah, nossa, aqui tá muito caro. Nossa, aqui nunca tivemos. Porque o pessoal tem realmente a percepção da qualidade, sabe? E como é que você é um novo produto que você se inspira? Como é que você testa, vê se o público brasileiro vai se adequar e escala isso? Nunca testo, eu sempre faço aquilo que eu quero comer, Né? aquilo que eu tenho vontade. Eu, assim, eu não. Tem muita modinha, né? Muita modinha de produto. Morango do amor.
Meu, a gente fez morango do amor até sair pro olho. A gente não aguentava mais ver morango do amor, entendeu? Aí, a gente precisa estar ligado em produtos, em lançar produtos bons e em lançar produtos tendência, né? E aí, será que isso aqui que tá lançando vai pegar? Será que isso aqui vale a pena a gente parar a nossa vida para poder lançar isso? Né? A gente tem que ficar muito ligado, eu tenho que ficar muito ligada nisso. Então, quando eu vou lançar um produto, é baseado geralmente naquilo que eu como, que eu quero, que eu gosto, que eu tô com vontade. Então, acordei um dia e tava com vontade de tomar uma coisa gelada. Muito gelada, tava muito calor. Aí fiz, por exemplo, o nosso Frozen, que é chá gelado, amoras e framboesas batidos junto, congeladas ali, né? Lancei, foi um sucesso, tá no cardápio até hoje. Então, o meu lançamento é muito baseado por aquilo que eu tenho vontade de comer e aquilo que eu quero. E aí tem outra vertente que é lançar produtos que estão no hype, se aquilo vale a pena. Nós temos bolos, por exemplo, que são bolos em fatia. Aí lançaram um bolo chamado Slice, que era só uma fatiazinha assim. Será que compensava a gente mudar todo um projeto para fazer aquele bolo Slice? Aí eu falei, aí meus franqueados, pelo amor de Deus, bolo Slice, que isso aqui. Eu falei, gente, vai passar. Calma, vai passar. Deu 2 meses, ninguém mais fala de bolo Slice. Então eu preciso, porque eles também ficam ansiosos, é uma rede, em lançar aquilo que eles estão vendo. Mas eu falo, calma, vamos ver, vamos observar. Se valer a pena, a gente vai lançar. Se não valer a pena, a gente, cara, não vale a pena, né? Então também é uma engenhoca, né? Pra gente poder ficar com os produtos bons e também produto que o consumidor também quer ver dentro das nossas unidades, né? Muito bom, chegamos ao último bloco. A gente não disparou o timer, você viu? Não, E agora, já gente? Eu passaram acho que 2 horas de eu acho conversa, eu que tenho eu acho que certeza. estamos em eu acho que estamos em Menino, tempo. É. tranquilo. Para fechar, acho que é um bate-bola mais rápido, são Uhum. 5 perguntinhas. Qual doce do seu cardápio você mais gosta? Seu preferido? Todo mundo sabe, todos os Brownie Lovers, Frank Lovers, que é a torta de limão. Torta de limão? Sempre, sempre ela. É meu xodó. Eu olho na vitrine pra comer alguma coisa, torta de limão. Não tem jeito. Primeiro indicador que você olha toda manhã do negócio. Primeiro indicador, se tá indo bem? O indicador que você mais avalia com frequência. Cara, é rede social. Eu entro em tudo. Eu acordo, a hora que eu entro na rede social pra ver, é o cliente. Comentário de Como é cliente. que tá os comentários do outro dia. Eu entro, não consigo entrar em todas as unidades, mas eu entro em parte delas para ver o que está acontecendo, né? Então, é o cliente, é o que o cliente está falando para mim. Se tá ok, se não tá, se tá reclamando. Quem mais te influencia hoje? Dentro do empresariado, Não. na vida. Pô, que pergunta difícil, eu não sei. Eu não sou essa pessoa que sigo, ou não sei. Ah, tem uma. A Boca Rosa. A Bianca Andrade. Ela é uma pessoa que eu me inspiro muito no quesito criatividade, cliente, comunidade. Né? Eu sempre falo de comunidade da Dona Baunilha. E ela é uma pessoa que eu me inspiro muito, assim, que eu vejo todos os dias. Eu entro para ver o que ela tá fazendo, o que ela tá lançando. Ela também é como ela nunca fica quieta, tá sempre lançando alguma coisa. Boca Rosa é uma referência para mim. Como mulher empresária, empreendedora, mãe, né? Ela também tem a parte de mãe ali, é solteira, tudo ali, né? Casa, né? Se identifica. Então ela é uma inspiração zona. O que você diria pra Roberta que tava comprando food truck lá atrás? Continua. É isso aí. Tá dando certo, vai dar certo. Não muda nada. É exatamente isso que você tá fazendo. Tô aqui no futuro te aplaudindo por tudo que você fez, tá lá atrás, porque aquela pessoa, você me trouxe até aqui. Não daria nada, eu só falaria pra ela continuar. Encontraria dar um abração nela, porque ela sabe exatamente tudo que a gente passou e abraçaria ela e falaria, continua, que é isso, por esse caminho. Quase chorei aqui. Que a gente conhece a história bem de pertinho, né? É. Pô, a última pergunta, o nome do nosso podcast é O Ingrediente Certo. Uhum. Pra você, qual que foi o ingrediente certo na sua trajetória?
Tem 2 ingredientes certos. Primeiro, Deus, né? Eu sei que é clichê falar isso, mas realmente Deus é uma cultura muito forte dentro do meu coração e da minha vida. E segundo, colocar o coração nas coisas que a gente vai fazer. Colocar o coração, sabe? Sentir mesmo tudo o que precisa sentir. É, a gente sente, apesar de a gente estudar, ir para NRA, ver palestra, e ser mentorado, e estudar com as melhores pessoas, e ter os melhores influências, e participar das melhores escolas de educação do país, se não, se a gente não acreditar naquilo que o nosso coração está dizendo, de nada vai valer a técnica. Era aquilo que eu estava falando para vocês. O coração é muito importante, a intuição, sabe? Às vezes eu vejo as pessoas muito preocupadas, e é certo estar preocupado em estar aprendendo o tempo todo. Mas as pessoas, às vezes, elas não param para escutar aquilo que elas querem fazer de fato, né? Quando eu fui abrir a primeira unidade, a segunda unidade, Dona Baunilha, que foi no meio da pandemia, a gente começou a construir a Dona Baunilha em novembro de 2019, a segunda para inaugurar março de 2020, pandemia. R$ 1 milhão investido na loja, né? O food truck ficou no chinelo, né? E aí, quando eu decidi abrir a loja, mesmo em meio à pandemia, gente sendo mandada embora, todo mundo fechando, e aquela loucura, e as pessoas morrendo ali no meio da pandemia mesmo, tudo aquilo que a gente passou, sem esperança do que ia acontecer pro futuro, eu falei, eu vou abrir. 100% das pessoas ao meu redor falou, você é doida. Olha, Roberta, olha ao redor. Olha o que tá acontecendo, tá todo mundo falindo, todo mundo fechando. Meu Deus, você vai abrir. Eu falei, gente, eu vou abrir. Eu fui contra 100% da razão do que tudo que tá acontecendo ao meu redor. E eu falei, cara, vai acontecer. Eu sentia que aquilo era o certo a se fazer. Contratei 12 pessoas. Na época, enquanto as empresas mandando embora, eu contratando. Porque eu senti que realmente era aquilo que era pra eu fazer. Mesmo todo mundo dizendo que eu era maluca, né? E olha onde a gente chegou. Porque eu usei do meu coração, da minha intuição, para fazer acontecer. Então, a gente às vezes silenciar o externo, tanta técnica, tanta coisa, tanta informação de internet, de Instagram, não sei o quê, você silencia e fala, tá, é isso, é realmente isso, é por esse caminho. Então, eu acho que é isso, sabe? É Deus e a gente escutar mais aquilo que a gente tem dentro da gente, que a gente Intuição, né? sente. É, intuição. Bom. Obrigado, Rô. De nada, eu que agradeço mais. Obrigado. A gente até se comportou, não é? Viu? 3 horas conversando, mas muito obrigado. Super inspiradora, como sempre, e uma lição pra gente, como empreendedor. A gente extrai muitas coisas. Obrigado, parabéns pela Obrigada. trajetória e que seja o plano se concretize aí, que as 100 lojas venham muito em breve. Para todos nós, para vocês também, a Gumer, né? A gente estreitou em Chicago e é muito bom. Isso mudou minha visão, tá? Porque assim como a gente disse no começo sobre como saber se as pessoas são certas para nós, né? Franquear, isso a gente leva para tudo, tá, gente? Franquia, business, parcerias, né? E eu senti que realmente eu não tinha contato com vocês, né? Que realmente vocês são uma empresa que eu quero ter dentro da minha empresa, né? Que a gente compartilha muito das mesmas coisas, das mesmas visões, né? A gente é muito. É uma conexão muito legal que rolou, sabe? Então é muito legal encontrar parceiros, né? De vida. Eu acho que a gente virou parceiro de vida, assim, de trocar, né? Até balada fomos semana Ah, passada junto. até isso, a gente foi karaokê e rolo, né? Então é muito bom saber que a Gumer, ela é gerida, né, por pessoas que têm os mesmos crenças e, enfim, cultura que eu tenho. Então isso foi muito legal, mudou bastante muita coisa aqui dentro de mim em relação a tantas outras coisas, né? Foi muito legal. Obrigada Obrigado. por isso. Obrigado a você Obrigado. pelo carinho. Bom, Se você gostou,
Compartilhe, curta. Acho que a história da Rô pode inspirar muita gente aí também que está iniciando sua franquia, seu negócio. Uhum. E qualquer coisa também, gente, tô à disposição nas minhas redes sociais. Isso aí, pode Influencer, falar. muito Isso que eu ia boa. perguntar. Onde te encontrar? Posso falar aqui pra câmera? Claro, claro. Você que precisa é, de alguma coisa, né, em relação a tudo que você ouviu aqui, tô sempre nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram. É Roberta Catibe, acho que vai aparecer aqui. Sim, sim. Aqui, gente, tá aqui, ó. Me segue, que a gente pode trocar bastante informações lá. Tô à disposição, disponível aí para ajudar a nossa comunidade empreendedora, Sim. né, para ajudá-los, principalmente as mulheres, tá, gente? Tem uma comunidade de mulher dentro do meu Instagram muito grande. Vem com a gente que vai ser muito legal. Bom, obrigado de novo. Nada. Beijo, é Valeu. nóis. Nóis.